E estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Live Case Fundace. Eu sou Fred Fernandes, professor Fundace, e eu posso te dizer que essa edição da Live Case hoje está mara. Eu tenho o prazer de receber Mariela Oliveira. A Mara, ela é fundadora e proprietária do Sacolé Mara Gourmet, o famoso Sacolé Mara, o melhor de Ribeirão Preto, o melhor da vida. Bom, com um início simples e corajoso, ela acabou transformando o seu talento em um negócio que se tornou uma referência local, com forte identidade de marca, uma legião de clientes fiéis e um modelo de gestão que cresceu junto com o seu propósito. E como é que funciona a nossa Live Case? A Live Case funciona assim. É uma atividade prática do MBA USP em Gestão Estratégica, em que os alunos trabalham com dados reais, problemas reais de uma empresa real. Nesse encontro, a Mara vai compartilhar a sua trajetória como empreendedora, do começo até agora. E em seguida, a gente vai abordar um problema de gestão real que ela está enfrentando e que se conecta diretamente ao módulo de administração e contemporaneidade do MBA USP em Gestão Estratégica, que os alunos acabaram de estudar. Após a apresentação, então, os alunos serão divididos em grupos para investigar o problema e identificar suas causas raiz e propor soluções contemporâneas. E um exercício que simula um trabalho de consultoria empresarial com foco em análise crítica, criatividade e visão sistêmica. E eu quero dar as boas-vindas, que ela está aqui com a gente. Mara, boa noite, tudo bom? Olá, Fred. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fred? Tudo jóia. Mara, é um prazer ter você aqui hoje. É muito legal, eu já te conheço há algum tempo, né? Eu já tive a maravilhosa sensação de experimentar os sacolés, que eles são muito bons, né? E assim, eu tô feliz de poder te trazer, porque você tem uma história muito legal para contar para a gente, e você também tem um problema que se encaixa no que os alunos acabaram de estudar e que a gente vai abordar aqui. Bom, então, para a gente começar, Mara, fala um pouquinho da tua trajetória, o que você fazia, o que te levou a empreender. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, vamos lá, Fred. A minha história eu já contei ela para algumas pessoas, mas eu gosto muito de contar ela porque é um incentivo para mim para eu continuar sempre a minha caminhada de onde eu estou e ir muito mais longe. Eu sou formada em psicologia. Concluí certinho, já atuei na área e aí parei, né? Porque aí fui ter minhas filhas, casei, enfim. E aí eu quis abrir um negócio. Trabalhava numa empresa de uma amiga e aí ela precisava fazer uns cortes nos funcionários e uma que ela cortou foi eu, né? Falou, Mara, você tá indo. Enfim, por N motivos que ela viu naquele momento, e eu falo, e hoje eu agradeço ela. Eu falo, ai, Érica, se você não tivesse me despedido naquele momento, acho que eu não estaria onde eu estou. Porque naquele momento, quando eu desvinculei da empresa dela, eu falei, eu preciso abrir o meu negócio. E eu queria abrir alguma coisa com comida, que eu falei, comida vende, né? Se é bem feita, todo mundo compra, gosta de comer bem. E aí surgiu, aí eu fui visitar minha mãe, que é uma cidade aqui vizinha de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra. E lá ela tinha, a vizinha fazia sacolé, aqueles gelinhos de antigamente, né? Aqueles mais fininhos assim. E aí eu consumindo aquilo, eu olhei e falei, gente, eu vou fazer disso aqui um negócio, eu vou fazer isso aqui lá em Ribeirão. E aí surgiu a ideia e eu fui atrás, aí eu queria um nome, né? Já queria um nome para o meu produto. E na época eu já estava com o Instagram já bombando, já fiz uma página. Eu falei, agora eu preciso fazer o produto em si. E aí comecei a testar e fui para o Google procurar a receita base de como é feito um sacolé. Porque até então eu só sabia que era aquele sacolé de kisuke, né? Literalmente aquele kisuke do saquinho mesmo. E aí eu fui testando as receitas e fui testando, aí eu falei, agora onde eu vou vender? Isso foi em 2017. Aí eu comecei a levar na escola das minhas filhas, eu ia buscá-las, né, à tarde, e eu ia com um isopor, com os sacolés e dava para as amigas provarem. E as amigas foram provando e foi aprovando, e aí foi indo, e aí eu fiquei nessa de levar só na escola, o pessoal começou a fazer encomenda, e aí eu falei, não, agora eu quero mais. Aí eu, para onde que eu vou vender esse sacolé? E aqui em Ribeirão tem uma praça, né, a Praça da Bicicleta, quem é daqui conhece, e aí eu fui para lá. Aos domingos eu fiz uma caixa de madeira,
colocava gelo, colocava os sacolés que eu fazia durante a semana e domingo aos domingos eu ia nessa praça, chegava lá por volta de 4h30, ficava até umas 8, vendendo lá na praça. Eu sozinha, aí depois eu precisei arrumar uma pessoa para me ajudar e fiquei nessa de 2017, finalzinho de 2017, começo de 2018, até final de 2019 foi onde nossa vida mudou, né, do mundo inteiro, né, que veio a pandemia. Em dezembro nós já começamos a ter alguns sinais aí no mundo, mas em março de 2020 eu lembro que o último dia, eu estava dia 14 de março, eu estava lá na praça e meu marido mandou mensagem, falou, ó, vai fechar tudo, amanhã ninguém sai na rua. E foi aquele desespero para nós, né, para o mundo todo. E aí foi o último dia que eu fui na praça, no dia 14 de março de 2020. E a partir daquele momento eu vi também minha vida mudar, assim como de todo mundo, né, de muitos brasileiros do mundo inteiro. Eu falei, e agora, como que eu faço? Eu não vou poder mais ir para a rua, não posso mais vender o sacolé. Mas tudo mudou para melhor, como para muita gente também a pandemia veio, as pessoas precisam se reinventar, né? E aí eu me reinventei, eu comecei a trabalhar em casa como eu já fazia, mas muito mais porque os clientes vinham retirar na minha casa. Então as pessoas vinham retirar aqui, e aí isso foi indo e foi uma loucura. Aquele ano foi uma loucura literalmente em todos os sentidos, né? E para mim de trabalho e me foquei na cozinha que não saía por nada. Aí fiquei esse 2020 só vendendo dessa forma, que nós não saímos de casa, não podíamos, né? 2021 também, mas aí 2021 eu falei, agora eu quero a minha loja. E aí eu juntei toda uma grana de 2020, 2021, eu fui juntando, juntando. Em outubro de 2021, eu falei, agora eu vou procurar algum lugar para eu alugar e eu quero abrir minha loja, com a cara e com a coragem. Se vai dar certo, se não vai, eu não sei, mas eu vou tentar. E foi aí que surgiu, aí aluguei o lugar, aí a gente ainda estávamos ainda em pandemia, e eu fiz a inauguração da loja bem tímida, né? Que a gente ainda estava naquela transição, em 4 de dezembro de 2021. E eu tô com a loja até hoje, firme e forte. Que Firme e legal, forte, né? Muitas coisas sem acontecem, dúvida. muitas coisas eu aprendi, muitas coisas tenho que aprender ainda, preciso de auxílio de muitas coisas. Você foi uma pessoa que foi até minha loja, você trabalha com a minha amiga Gisele, e ela falou muito bem de você. Então a gente vai aprendendo e a gente vai descobrindo os problemas e tentando resolvê-los, né? É, Estou aí até hoje. e para quem empreende ou quer empreender, eu vou dar uma notícia aqui, né? Eu vou dar um spoiler. Sempre vai ter dificuldade, e cada hora vai vir uma diferente da outra, né? Então, faz Exatamente, é uma parte. surpresa. E eu falo que eu faço tudo muito certinho na questão burocrática, obviamente, e eu me assusto todo dia 20 assim, quando chegam os boletos para mim, e aí o contador liga, ai, Mara, agora tem isso. Eu falo, mas da onde surgiu isso? Por que que eu tenho que pagar isso? Por que que tem que fazer isso? E aí é tudo novo, né? E aí eu vou descobrindo as coisas junto com o contador, Uhum. nessas questão burocrática e outras coisas internas da loja também, que aí precisa muito de mim e a gente vamos trilhando aí o caminho. Tá, então você, como a gente diz, né, embora tenha alguns autores que critiquem esse termo, você começou a empreender por necessidade, ou seja, você foi demitida e falou, cara, eu preciso fazer renda, e você começou a empreender por conta disso. Perdão, como é que foi esse começo, Mara? Para você que nunca tinha passado, pô, você é formado em psicologia, você não teve esse conhecimento técnico antes. Como é que foi para você começar a ver, nossa, é, como é que eu consigo pôr preço nisso daqui? Como é que eu faço para estratégia para eu vender? Como é que foi essas questões de gestão iniciais? Como é que você enfrentou isso? Fred, eu vou ser bem sincera, eu não sabia de nada, eu não tinha noção quanto que valia um sacolé literalmente ali. Eu sei que eu comprei ingrediente X e aí eu fiz a regrinha lá de três, sabe aquela regrinha famosa quando você vai vender alguma coisa antigamente, ai, vezes três lá, vamos ver o que o X que deu lá, o valor que você vende. Comecei assim. E obviamente que depois eu fui vendo que os gastos foram aumentando, porque a produção também foi aumentando, as vendas, uma coisa foi puxando a outra.
e eu nunca. E aí eu fui baseando mais no valor mesmo real de produto, de valor e de valor de produto, né? O que o cliente está consumindo? O que ele está consumindo é um sacolé maravilhoso em todos os sentidos, tanto do insumo na preparação, como para venda, né? Para eu vender, que valor que eu coloco. Até hoje, Fred, eu vou ser bem sincera com você, eu tenho um pouco de dificuldade. Obviamente que minha mente, eu aprendi algumas coisas, né? Algumas lições, a gente lê muito por aí, se hoje com o Instagram aberto aí aparece muita coisa relacionada quando você está empreendendo, de valores, de como precificar, né? Tive uma pessoa que uma vez foi na loja, ficou comigo por um tempo, então me ajudou a fazer um cálculo mais, como que eu diria, sensato, né, a respeito de valor mesmo, de dinheiro. E aí foi evoluindo, então hoje eu acho que eu dei uma equilibrada nisso, eu acho que eu consigo manter um valor agregado em todos os sentidos para o meu produto. Mas não é fácil, porque o mercado aí fora, para os insumos, ele gira muito os valores, né? Por exemplo, um insumo que eu utilizo muito, que é a Nutella, creme de avelã, Nutella, ela aumenta assim, a cada 2 meses ela tem um aumento, às vezes, de R$ 5, de R$ 10, que já dá diferença, né? Porque você tem um orçamento X que você compra aquele produto. De repente, você liga para o fornecedor, eu quero tanta Nutella para essa semana. Ai, Mara, deu uma aumentadinha. E como que você vai fazer essa aumentadinha também para o seu cliente toda semana? Toda semana, nossa, sacolé que eu comprei a semana passada, eu paguei um exemplo, né? R$ 1. Essa semana a Mara já está cobrando 1,50, 1,20. Mas agora já está 1,30, 1,80, você entendendo? Então é difícil isso, porque os insumos eles sobem muito rápido aí fora. E aí você fica nesse jogo, né? Mas não é fácil, não, Fred. Eu tenho muita dificuldade ainda. Sem dúvida. Não, isso é um problema não só de micro ou pequenos empreendedores, mas também de empresas até mais estabelecidas. É uma dificuldade, né? Principalmente nesse mercado que é tão dinâmico, né? Que os preços mudam tanto, né? Muito, muito. Mara, para o pessoal que está assistindo, que não sei, né? Vai ficar público no YouTube, então, assim, é bom a gente esclarecer. Quando você fala sacolé, eu lembro, na minha cidade a gente chamava de gelinho. Tem gente que chama de chup-chup, geladinho, enfim, bolão, tem vários nomes, Brasil afora. Mas o que você faz, o sacolé que você faz, ele é diferenciado. Você falou de Nutella, e assim, como eu conheço a tua operação, eu vejo, você só trabalha com ingredientes de primeira linha, né, ingredientes de qualidade. O tamanho também ele é maior do que a gente está, pelo menos estava acostumado na minha região, Sim, enfim. sim. Me diga uma coisa, como é que foi para você e como é que é até hoje essa questão de comunicar essa entrega de valor? Porque você está entregando um valor maior para o teu cliente com ingredientes de qualidade, maior quantidade e tal, e você também, evidentemente, tem um custo maior por isso, né? Um custo maior do que um gelinho comum que a gente acha, que encontra por aí. Como é que é esse desafio de você comunicar isso para o teu cliente? Fred, hoje, literalmente, para essa comunicação acontecer, para esse conhecimento acontecer e chegar ao meu cliente final ou quem deseja conhecer o produto, é rede social. É rede social ao primeiro momento, entendeu? É o Instagram hoje. Eu estou aqui, não aqui, né? A gente está, mas eu estou aqui na rede social. Eu preciso passar isso para o cliente. Eu passo por lá. O primeiro momento é lá, e depois é o cliente tendo a curiosidade. Será que esse sacolé que essa moça está falando aí, que apareceu aqui no meu feed, você está rolando lá o Instagram, né? Hoje todo mundo está ali no Insta. Então você está rolando, igual eu te falei anteriormente, eu tô com o Matheus que está fazendo o tráfego pago para mim, me ajuda muito, isso real mesmo, eu posso falar hoje isso, que o meu produto está chegando para mais gente. Essa semana mesmo que eu tive de clientes novos, porque também foi uma semana mais atípica por causa do calor intenso, mas o cliente novo que chega falando, eu vi no Instagram, é altíssimo. E eu levo essa informação de qualidade, de produção, até de problema do meu dia a dia também, que o pessoal gosta de saber também quem é a Mariela, o que que ela faz, né? Como que é feito, é pelo Instagram. Então é 100% por ali.
E, obviamente, tem também aquelas pessoas que conheceu o produto na casa de alguém, ou alguém indicou, aí ela vem até a loja, e eu tenho muito esse feeling com o cliente, essa conversa com o cliente, né? Esse tete a tete, por isso que eu sei, porque quando o cliente entra na loja, ele não entra só na loja, olá, boa tarde, quando eu atendo ele, né? Porque eu gosto de conversar, então ele me fala. Ah, eu falei que você conheceu onde? Então ele me traz essa informação. Ah, eu vi pelo Insta. Ah, eu comi na casa de um amigo. Ou ele já chega com essa informação. Aqui que é o famoso sacolé Mara que me indicaram. Eu falei, aqui mesmo, agora que você vai se apaixonar. Então, eu tenho muito essa conversa direta com o cliente. Eu gosto. Então, ele me traz essa informação que ele viu pela rede social, que gerou o desejo nele. Ele fala: Nossa, mas você postou um com aquele chocolate, com aquele creme, qual que é esse sabor mesmo? Então, o meu modo hoje de apresentar o meu produto para ele chegar na grande maioria possível é pela rede social, é pelo Instagram. Perfeito. E você falou anteriormente da caixa, né? Que você vendia na famosa caixa e tal. A caixa está hoje na loja, né? Tá, hoje eu falo assim, aquela loja ela tá ficando pequena, graças a Deus, né? Vamos pensar assim, por esse lado. Mas eu falo, ela não sai dali. Eu sempre tenho, ela já mudou de lugar umas 3 vezes ali na loja. Quando eu comecei, ela ficava em destaque mais ali. Aí eu tive que colocar mais mesa, aí eu já coloquei ela para outro cantinho. Aí eu tive que colocar uma geladeira com algumas bebidas, né? Água, refrigerante. Aí coloquei ela para outro cantinho. Aí um dia até meu marido falou: Ai, guarda ela lá na cozinha. Eu falei: Imagina? Não guarda ela na cozinha, não, ela tem que ficar aqui embaixo. Todo mundo pergunta, né? Porque quando eu tô lá, igual eu falei, quando eu estou lá na loja, eu converso com muito cliente, eles falam, ai, como você começou? Aí eu aponto a caixa, falo aquela caixa ali, ele fala, ai, que legal, tal. Então ela uma decoração eterna lá na minha loja. Eu não Para desfaço dela lembrar, até jamais. para lembrar toda a luta, toda a origem, né? Ah, Muito eu legal olho ela isso. ali todos os Legal dias. isso. Ô Mara, qual o range de preço, qual o valor, entre qual e qual valor você comercializa os seus produtos? Tem os mais, preço menor e preço maior, vai de quanto a quanto? Tô Isso. perguntando Hoje aqui. eu tô com um cardápio que eu não mexo nele no quesito de valor e até de sabor mesmo, de acrescentar ou de tirar. Já vai fazer quase 2 anos, mas agora ele já está até em processo como que eu falo, as pessoas que fazem, ele está com a design, né? A moça está fazendo para mim um novo cardápio, então a partir de 1º de janeiro eu vou ter um novo cardápio com novos valores e tirei alguns sabores, vou acrescentar outros, vou fazer esse manejo aí que eu acho que está na hora e é necessário. Mas hoje, até dia 31 agora de dezembro, e o meu sacolé, eu tenho três valores. Eu tenho o sacolé que ele é feito de base de água, né? Eu tenho o sacolé que ele é feito de base leite e eu tenho um sacolé que é baixo teor em açúcar. O de base água, ele tá R$ 11, tem 170 gramas. O de base leite, ele tá no valor de R$ 13, 170 gramas também. E o baixo teor em açúcar, ele tá por R$ 15. Então, eu tenho esses três valores de sacolés na loja hoje. Perfeito. Uma das perguntas aqui também é se você tem algum trabalho de gestão dos clientes, você tem algum aplicativo, usa o WhatsApp Business, como é que você faz a gestão dos seus clientes? Isso, eu tenho o WhatsApp, eu não sei pronunciar direito. O business, é o de negócios. O business, e eu tenho ele, eu falo com ele diariamente, ele tá lá na minha bio do Instagram também. O cliente, ele clica lá, ele tem acesso ou para o WhatsApp Business, ou para o iFood, ou para o cardápio digital para fazer o seu pedido. Então, eu utilizo ele diariamente, tanto para receber pedido que o cliente deseja também, como para qualquer coisa relacionada à loja. E eu tinha um app de pedidos, eu fiquei com esse app por 2 anos. Nesse app eu tinha uma função lá que eu podia disparar, né, mensagens diariamente para os clientes, com promoção, com várias coisas. Só que era um app que eu pagava, porque eu também, a pessoa podia baixar ele tanto pela Apple como Android, então eu pagava para a Apple, né, um valor, e eu pagava uma mensalidade também para ter esse app de pedidos. Só que com o tempo, eu fiquei com ele 2 anos. Então, eu tinha essa facilidade de disparar essas mensagens, que o que eu quisesse para o cliente, que ali ele entrava e fazia o seu cadastro.
Só que eu vi que era aí é a questão de empreender, que você tem que começar a enxugar algumas coisas em determinado momento. Falei, gente, eu tô com esse app aqui, em média, eu não tô tendo tanto X de pedido que eu deveria ter para cobrir pelo menos o valor da mensalidade dele. Então, para quê? Eu vou para um outro app de entrega inferior no sentido de que não tem essas funções, mas que eu reduza meu gasto, né? Porque isso também é gasto. Então eu falei, eu não posso me dar o luxo agora de ter só, porque ele é legal, porque quem tem Apple abaixa, quem tem Android também, mas não, não é só isso. E Sim. aí eu fui para outro que me atende tão bem quanto, chega bonitinho para mim, para os clientes, um custo bem menor, só que não tem essa função de ter disparar essas mensagens. Mas eu tenho esse. A minha fala com o cliente, em todos os sentidos, gira muito no Instagram. Quem me segue, você me segue. Eu Uhum. falo muito lá. Eu tô todos os dias lá, eu dou bom dia, boa tarde, eu converso, eu falo de problema. Hoje mesmo eu conversei com o pessoal, que ontem aconteceu uma coisa meio chata lá na minha página, e aí hoje eu peguei, postei lá e falei com o pessoal, eu já recebo vários directs, o pessoal interage comigo. Então, tudo que eu lanço de lançamento de sabor é tudo pelo Instagram. Legal. Mas eu tenho o WhatsApp Business que funciona muito bem também, e o cardápio digital e o iFood. Ok. Bom, então nós vamos, falando já da sua história, a gente vai entrar no problema. O problema que atinge a Mara, assim como atinge muitos micro e pequenos empreendedores, principalmente aqueles que estão crescendo, né, como é a situação dela, é, é que o negócio depende exclusivamente da pessoa, né? Esse vínculo da pessoa com o negócio e uma série de características que a gente vai abordar a partir de agora. Bom, Mara, a operação do negócio depende demais da tua presença. A gente alinhou, óbvio, a gente alinhou isso antes. Eu queria que você falasse sobre alguns aspectos. O primeiro dos aspectos é com relação à produção, né? Tem até uma pergunta aqui que a gente pode encaixar, da Crislane aqui perguntando se você usa a ficha técnica dos sacolés na hora de produzir, né? E eu queria complementar a pergunta da seguinte forma: o fato da produção ser muito dependente de você, o que isso te atrapalha no dia a dia? Então, o Fred, é assim, hoje eu faço um produto que ele é literalmente artesanal. Os únicos maquinários que eu tenho na loja hoje, que eu utilizo, é triturador, liquidificador, seladora, freezer, né? Agora, fazer o sacolé, que é, quem conhece aí sacolé, acho que ou gelinho, chup-chup, né? Seja como for, ele tem um nozinho. Você tem que dar um nó. E eu sou muito perfeccionista. Ele tem que ser o nó bem arrochado para ele ficar bonitinho, tudo certinho. Então, hoje na loja, no dia de hoje, eu sou a única pessoa, tô com duas funcionárias, mas eu sou a única pessoa que consegue dar esse nozinho. Tão perfeito como eu exijo tem que ser, para sair um produto bom. Então, eu sou a única pessoa. Então, hoje ele depende literalmente de mim para fazer esse sacolé. Eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas ela saiu, foi embora, não consegui arrumar uma para fazer essa função. Até porque eu também vou ser bem sincera, como eu sou muito chata e perfeccionista, eu até tentei achar, só que começou a me dar muita dor de cabeça, eu perdia muito tempo ensinando e não evoluía. Aí eu falei, ai, quer saber, eu mesmo vou fazer isso aqui, eu não vou procurar ninguém agora para essa função, não, vou deixar. E aquela coisa, eu vou fazendo. Então, hoje, vamos supor que que eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Eu vou ter que me programar, sabendo quantos dias eu vou ficar fora, antes para eu já fazer um estoque que eu sei que vai aguentar até quando eu voltar, entendeu? Eu tenho funcionário que sabe bater a base, que é fazer o sacolé assim, a mistura dos ingredientes para fazer aquela base. Mas o ensacar, colocar no saquinho e dar o nozinho é literalmente eu hoje. Então, esse é o meu problema hoje. Eu preciso me dedicar mais a achar uma pessoa que faça isso. E tem, obviamente, que tem, todos nós somos. Eu não sabia fazer, eu aprendi, só que eu preciso me centralizar para ensiná-la, para como que fala, para treiná-la a aprender essa função na agilidade que tem que ser. Por exemplo, hoje eu fiz na loja de manhã, no período da manhã, eu ensaquei
113 sacolés. Então, foi ali. Aí, à tarde, eu voltei... Ai, perdão, minha cachorra. Tranquilo. Aí, à tarde, eu voltei e eu fiz mais restante. Então, assim, tem que ir rápido. Eu já tive pessoa que foi lá tentar fazer essa função, mas, tipo assim, ficou da parte da manhã até a tarde numa base só. Eu já não consigo. Então, eu preciso ter essa paciência para deixar essa pessoa com a água ali do lado para ela ir treinando, para chegar na dinâmica que a gente precisa ali para a loja. É possível? É possível, eu só preciso mesmo me alinhar para isso. Então, hoje, a minha dificuldade hoje é isso, essa dependência minha mesmo, que só eu consigo fazer isso na loja, é o primordial, né? Que é o produto, eu preciso fazê-lo para vendê-lo, né? E E essa eu sobre tenho, essa pergunta, receita, a ficha é, técnica, receita eu você tem. tenho Certo. agora também, aí, como eu disse, né? Com o tempo você vai aprendendo tudo, né? Eu não tinha tabela nutricional, eu fui começar a ter tabela nutricional dos sacolés 2 anos depois, e agora, há um ano mais ou menos, a Sabrina, uma nutricionista que faz toda essa assistência para lanchonetes, para restaurantes, né? Ela foi na minha loja, ela fez tudo. Fizemos as fichas técnicas, fizemos tudo, tudo. Ela me dá suporte, ela vai lá, ela olha, vê como que tá a loja, o que precisa mudar, o que pode, o que não pode. Já tenho a ficha técnica, tenho tudo certinho, sim. Mas eu, assim, como eu faço, eu tenho tudo na minha cabeça. Eu tenho hoje 58 sabores de sacolé. Eu sei a medida de todos os sabores, eu sei como que usa todos os sabores, está tudo aqui na minha memória, mas também está lá na. Ela fez Ótimo, uma, tipo, uma apostila, né? Tá tudo lá certinho. perfeito. Bom, então vamos esclarecer aqui. De novo, o problema é a operação do negócio, muito dependente da presença do empreendedor. Para você que está assistindo a gente, que vai fazer atividade, é fundamental, em primeiro lugar, que você aborde esse problema na análise. Então, assim, problemas empreendedores tem vários, né, Mara? Você Nossa, pode nem me escolher, fala. né? Tem um Tem monte. alguns outros aí também, se vocês quiserem, a gente desenha. Não, mas vamos desenrolar só esse por enquanto. É, Enfim, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a análise das causas raiz desse problema específico e propor soluções para esse problema específico e analisar vantagens e desvantagens dessas soluções. No final, depois da atribuição de notas, o melhor trabalho a gente vai encaminhar para a Mara. E então é algo que precisa, é um trabalho de consultoria em que vocês vão fazer num formato que seja útil para ela, que leve valor a ela, considere as características do negócio, da empreendedora, para fazer algo que ela vai ler e falar, putz, isso aqui de fato está resolvendo, está me dando ideias, tal. Então a ideia é essa, tá? De novo, então a gente vai trabalhar exclusivamente esse problema, tá? Que é operação do negócio muito dependente da presença da empreendedora. Isso vai ser a base para todo o nosso trabalho. Bom, eu tenho aqui também mais algumas dúvidas. Rapidamente, no iFood você usa frota própria ou frota do app? é outra questão. Eu utilizo frota do app, por quê? Hoje em dia, para você contratar um motoboy, registrar, é caro. Ele tem o valor dele agregado, que eu acho justíssimo. E tem outras coisas também, né? Que pode ter como moto, né? Uma coisa muito perigoso, né? Então, eu não tenho esse risco com relação ao app, ao motoboy do iFood. Então, eu utilizo o motoboy do iFood. E para mim funciona muito bem porque o pedido chega, o iFood mesmo que se responsabiliza em mandar esse motoboy até minha loja e retirar o pedido. Obviamente que acontece várias coisas chatas, já aconteceu comigo, desvio de pedido, mas aí o iFood dá todo um suporte para o lojista. Ele recompensa esse pedido, ele desloca outro motoboy para pegar o outro pedido para mandar para o cliente. Então eu tenho um suporte muito bom. O iFood ele não deixa a desejar nesse quesito, não. Então, eu utilizo a moto do iFood, o motoboy do iFood. Perfeito. Então, voltando ao que a gente estava falando, ela comentou aqui dessa dificuldade de produção, que é dar o nozinho, que é uma das etapas da produção, que hoje está muito dependente dela. A gente pode também imaginar que essa dificuldade de depender da figura dela, que ela tem que treinar esses funcionários, e assim, quando a gente é pequeno, a gente faz recrutamento, seleção, entrevista, etc, etc, e dá o treinamento, né? Então, vamos lá. Vocês já estão vendo aí que a gente consegue
resolver boa parte desse problema todo se a gente for para o lado de processos, né? Então, vamos pensar em processos aí, o que a gente pode propor de processos para trazer para a Mara. E fica também a dica para vocês pensarem, eu não gosto muito do termo, mas é um termo muito usado, né? Pensar fora da caixa. Vamos pensar em soluções que sejam criativas e que possam ser feitas. Eu estou sugerindo aqui para a Mara comprar um equipamento que custa R$1 milhão. Não vai rolar. Então, vamos sugerir coisas que ela consiga fazer, consiga pôr em prática, tá? Então, esse é o desafio, esse é o grande barato da coisa. Eu tenho aqui também uma pergunta, né? Como é que você faz o controle de estoque e precificação? Você faz na mão? Você tem algum aplicativo? Como é que você faz isso hoje? Então, hoje é literalmente na mão mesmo. O estoque é na mão e olho, né? Eu tenho lá em cima, na prática mesmo, vamos dizer, um freezer, né? Alguns freezers, mas eu tenho os freezer que eu falo que é o freezer de estoque. Então, todos os dias a gente repõe sacolé e aí eu vejo. Esse aqui já está acabando e é um sacolé que sai muito. Então, a gente já vai fazendo produção dele. Então, todos os dias eu tenho produção de sacolé porque eu controlo nesse estoque que eu vejo, né, no olhômetro aqui. E a precificação é na mão mesmo, não tenho nenhuma planilha por enquanto, não. É tudo na mão mesmo, tudo na caneta. Fred, não estou te escutando. Perdão, tinha fechado aqui o microfone. Ai, Imagina, obrigado, Mara. Imagina você que está assistindo a gente, então, aqui, se coloca no lugar da Mara. A Mara quer crescer, quer abrir, eventualmente, uma segunda unidade ou uma filial em outra cidade, levar a Mara para outras regiões. Como é que a gente faz isso, né? Para criar esse padrão, para conseguir replicar isso sem que ela esteja presente, até porque ela não vai conseguir ficar presente em todos os lugares, ela não é onipresente. Como é que a gente faz isso? Esse é um grande desafio, né? Do pequeno que está crescendo. Bom, eu tenho outra pergunta aqui interessante também. Mara, como você iniciou com Cara e Coração? Eu te dou os parabéns pela coragem, né? E ela quer saber se você teve alguma dificuldade financeira nesse caminho e se você teve alguma dificuldade com questão de vigilância sanitária na produção. Como é que funcionou isso? então, com relação à vigilância, é tranquilo, porque eu sigo tudo bonitinho, né? Então, como eu tenho até essa nutricionista que foi lá, então é tudo muito, muito organizado lá na loja, né? É tudo padronizado, tudo como tem que ser, do lixo, a mesa, a higienização, tudo. Então, quanto a isso, graças a Deus, eu não tenho problema, a gente segue à risca, porque eu tive, né, como eu falei, o apoio da Sabrina, que é a nutricionista, que me orientou tudo e me orienta até hoje. Com relação financeira, a gente tem muita dificuldade, porque as coisas aumentam muito e você tem que investir na loja também, né? Para você ir progredindo, para melhorar. Por exemplo, antigamente, eu comecei com a seladora manual, a gente colocava 10 sacolés, ficava ali, ficava esperando até selar tudo. Aí falei, não, gente, para a produção acontecer, para girar mais e para ir mais rápido, a gente precisa. Aí eu precisei investir numa seladora automática, que foi uma das melhores investimentos. A embalagem do saquinho. Antigamente eu comprava uma embalagem aqui mesmo, colocava no saquinho, mas não tinha minha logo, não tinha nada. Aí tive que investir tudo isso dinheiro, né? Então você vai fazendo uns boletos aqui, você vai cortando alguns gastos ali para priorizar outros. E a financeira, ela vai com você sempre, porque, como eu disse, você quer crescer, você tem que investir no seu negócio, tanto na padronização de preparação do produto, como de loja, manter, e assim, você tem que sempre estar cuidando, né? Manutenção disso, daquilo. Então, financeira, a gente sempre está aí na luta aí, mas a gente vai driblando. Eu digo assim, enquanto eu estou conseguindo pagar as contas, tá bom, né? Aí o ruim é quando eu não conseguir, aí a gente tem que aí o desespero acho que bate mais. Mas não é fácil, não. Não é não. Então, hoje eu trabalho assim, eu trabalho com muito boleto, né? Graças a Deus eu consigo, né? Eu tenho essa flexibilidade de dividir algumas coisas que são mais caras no boleto e a gente vai indo. Mas eu pago boleto todo dia.
A vida é pagar boleto, né? A vida é pagar boleto. Ai, meu Deus. Tem outra pergunta aqui, qual é a produção diária? Você já falou que você faz conforme a necessidade, né? Você não Conforme faz a um estoque necessidade. gigante. Hoje, por exemplo, se for de números, deu acho que 240 sacolés. Foi uma produção pequena, porque eu já cheguei a ter produção no dia já de 500 sacolés, Olha, 550. Então, e hoje o foi uma teu, produção. perfeito. A tua produção, quem que está envolvido além de você na produção? Aí hoje literalmente eu começou uma funcionária a trabalhar hoje também na loja, então hoje nós estamos em três contando comigo, mas são duas funcionárias e eu. Tá. O teu estoque, ele costuma durar quantos dias? Você o sacolé em si, vamos falar de data, ele tem validade de 90 dias, mas vamos supor, um sacolé num final, se eu contar dessa semana até que foi quente, até domingo, eu sei que ninho com Nutella eu tô ali no limite, eu já tô fazendo. Hoje eu já fiz mais, porque eu sei que ele vai acabar rápido, porque é um dos sacolés que eu mais vendo. Mas em média ele vai aí, dependendo, vamos colocar ninho com Nutella, 4 dias, entendeu? Mas ele não acaba porque eu não deixo acabar, porque eu tô vendo que tá acabando, então eu já vou fazendo, entendeu? Eu não fico sem esse produto, porque é um dos sacolés que eu mais vendo na loja, então eu fico de olho nele. É um exemplo que eu tô dando. Para ele sempre estar ali, tá na gôndola, porque ele é um dos sacolés que mais sai. Mas, por exemplo, hoje eu tô com 3 sacolés que eu não tô na gôndola, porque eu tô priorizando outros, né? Porque eu tenho festa também, tenho aniversário que eu tô fazendo, mas eu tô priorizando outros e aí eu não consegui fazer esses outros, mas aí já vai encaixando. E aí Perfeito. também é preço, por exemplo, o maracujá, que é um sacolé que eu vendo super, ele acabou o final de semana. E aí eu liguei na segunda para a moça que vende, ela me falou: ai, Mara, amanhã eu tô com preço bom, eu te passo. Ela me passou. Quando ela me passou, eu fui ver a mensagem, já era tarde, não consegui pedir. Aí eu fui pedir hoje. Ele já aumentou R$ 30 o saco de sacolé de maracujá. Eu falei, não é possível. Aí ela falou, eu falei para você Caramba. pedir aquele dia. Eu falei, nossa, menina, você falou, mas eu fui tão corrido que eu esqueci. Aí hoje ele já estava R$ 30 mais caro. Aí eu recuei. Falei, então eu vou esperar mais 3 dias. Entendeu? Então é É complicado, muito sabe? Você dinâmico, tem as que coisas ficar. mudam muito rápido, né? Então, isso aí, como eu sou sozinha, isso também é um problema. Como eu sou sozinha, para tomar conta, ai, o que que eu tenho que fazer? Eu sei, mas eu que tenho que pedir, eu que tenho que falar com o fornecedor. Eu não tenho essa funcionária que faça isso para mim. A funcionária, elas são mais na prática, de organização de loja, de ajudar na produção, atendimento, mas essas coisas mais assim, de fazer pedido com o fornecedor, ver o que está acabando, já pedir, aproveitar o melhor preço, sou eu. E aí, como é tudo muito eu acabo, às vezes acontece isso que aconteceu agora no caso do maracujá, por exemplo. Perfeito. Então a gente tem outro aspecto do problema. Por exemplo, ela precisa estar em cima de questão de comprar, de produção, e aí acaba não conseguindo equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, tá outro problema aí. Lembrando que as perguntas que vocês vão fazendo, elas devem servir para identificar as causas raiz do problema, ou seja, o negócio é muito dependente dela. Quais são as causas disso? É o que vocês vão fazer de perguntas para identificar. E aí tem uma questão interessante aqui. É, eu vou juntar duas perguntas. Aqui está a pergunta: como a seladora automática. Como é que é a questão da seladora automática e o nó? E eu quero condensar numa pergunta só. Explica para o pessoal como é que funciona a preparação, a embalagem, porque o nó é uma coisa, selar é outra, né? Conta para o pessoal como funciona isso, essa produção. Vocês me dão um minutinho para eu pegar um sacolé para mostrar? Claro, claro. Peraí, eu acho que eu tenho um aqui, aí vai ser mais fácil Ótimo. vocês entenderem. Peraí. Maravilha. O único problema é que vai dar vontade, né? A gente vai ver, vai ficar todo mundo com vontade. Tô voltando, gente, rapidinho. Joia, joia. Só fui ali no freezer. Ó, vamos lá então. Vamos Aí lá. eu vou mostrar porque aí vocês vão entender. Aqui é a minha embalagem higiênica, que é onde eu selo, ó. Então a seladora ela vai aqui.
Eu passo isso aqui rapidinho. Antigamente, como eu disse, eu tinha que colocar 10 sacolezinhos desse numa seladora e ficar esperando. Esperava, então demorava. Hoje, por exemplo, 113 sacolés eu faço em 5 minutos, até menos, porque você vai rapidinho. Então ela sela aqui, tá vendo? Não sei se está dando para ver, eu acho que sim. Sela aqui. Uhum. Aqui é o meu sacolé, ó. Ele tem o nome, ele tem o código de barras, que até quem me deu essa dica do código de barras foi você. E eu adquiri, então ele tem o código de barras, que eu bipo lá, e o nome do sabor, né? Aqui atrás, eu já vou mostrar para vocês, eu tenho Esse é os de quê, Mara? adesivos. Esse é o pistache com chocolate branco, Meu Deus do gente. céu, esse eu já Acho que comi. você provou esse, né, É, Fred? provei, é muito bom, é muito bom. Ele é Vai, bom. continue. Aqui eu tenho atrás a tabela nutricional, tudo como tem que ser, né? E a outra de ingrediente. Aqui a validade do produto, o dia que eu produzi ele, até quando ele vale. E os dados dessa embalagem que a gráfica faz, com meus endereços, CNPJ. Então, vamos lá. Então, aqui a seladora entra aqui. Agora eu vou abrir o sacolé. E aí vocês vão entender, o nozinho tá aqui. Peraí. Ela sela bem, viu, gente? Foi um bom investimento. Agora o sacolé aqui para o cliente consumir. Tem gente que morde por aqui, consome por aqui, ou aqui. Aqui está o nozinho. Vocês estão vendo como é perfeito? Porque eu sou perfeccionista. Ó. Ele é juntinho, não é aquele sacolé bambo. E aqui o nozinho. Eu cortei o que sobrou, tá vendo? Eu Uhum. corto e ele fica perfeitinho assim. Então, esse nozinho é na mão. Eu dou na mão, isso aqui é feito na mão, literalmente. E aqui entra a seladora para selar a embalagem higiênica do sacolé. Entendeu? É Perfeito. isso. Aí tem gente que consome a maioria por aqui, tem gente que consome por aqui, viu, gente? Também. E aí É igual vocês se coxinha, né? deliciam. Tem gente que É come. igual coxinha, aí vocês decidem. Por exemplo, ó, aí podem, uma coisa, uma dica eu vou dar, que já vão saber que eu não vou utilizar. Ai, Mara, por que você não utiliza seladora para selar o sacolé aqui? Já tem no mercado? Tem. Tem gente que faz? Tem. O que que acontece? Quem não conhece o meu produto, eu vou explicar. O meu produto ele é extremamente recheado por dentro, todos. Todos, todos. Por exemplo, o meu sacolé de ouro branco sonho de valsa, ele vai um bombom inteiro dentro e uns pedaços de bombom. Eu até brinco, Fred, por isso que eu ia até falar aqui, que você falou, tem gente que come por baixo. Aqui, se você morder o sacolé de ouro branco, sonho de valsa, pelo fundo, ele já está com o bombom aqui. Então, você sai ganhando quando você vai dividir com alguém. Mas por que que eu estou dizendo? Quando você faz naquela seladora para colocar, eu tenho que rechear o meu sacolé. Ele não é só líquido, ele não só tem a base. A maioria dessas seladoras você coloca lá, né, no suporte, vai descendo o líquido e ela vai selando e vai caindo. Vai selando, é uma máquina mesmo. Só que é um produto líquido só. Como que eu vou rechear? E os meus saquinhos, a maioria é com recheio. Aqui eu tenho um recheio de ganache aqui branco. Recheio manualmente. Quando você utiliza essas bobinas de invase, que elas já selam o sacolé com líquido, você já coloca o líquido, já vem a bobina com os plásticos e ela vai cortando no tamanho que é, entendeu? Ou você também pode usar uma seladora manual. Só que eu utilizo muito recheio, para mim não é viável. Ele tem Eu camada, coloco, né? eles têm camadas, então eu tenho a camada de cobertura. Depois, dentro desse sacolé aqui, ele tem muito pedacinhos de pistache e chocolate branco. Eu também coloquei com uma colher, Muito porque ele é mesmo, extremamente, muito mesmo. muito mesmo, Quem posso provar garantir. conhece. É, O sacolé, por exemplo, de prestígio, vai um prestígio inteirinho dentro. O meu sacolé de Kinder Bueno, vai um chocolate Kinder Bueno inteiro dentro, e assim sucessivamente. Então, para eu utilizar essas seladoras para selar aqui, eu perderia também esse formato arredondado, que é o do sacolé, que eu não quero perder, e esse nozinho, que é o sacolé mesmo, né? É o original. uhum, Não que o outro não vai ser, né, gente? Calma, mas assim, eu explico porque às vezes tem gente que pode interpretar de outro modo o que eu quero dizer. E ele também vai ficar mais achatadinho, porque aí vai selar aqui, né? Ele vai ficar mais retinho assim, então ele vai poder ficar um pouquinho mais achatadinho. Então não perfeito. é o perfil do meu produto, por isso que eu não utilizo a seladora, eu ainda prefiro o nozinho. E Ok. vai continuar Agora, assim. perfeito. Eu vou juntar algumas perguntas aqui.
Se você tem demanda para aumentar a produção, ou seja, se você tem demanda represada, e se a tua demanda muda muito ao longo do ano, tem horas mais ou menos. Então, assim, se você tem demanda represada, ou seja, se você fizer mais, você vai conseguir vender mais, e se isso oscila muito ao longo do ano. Sim, eu tenho os períodos, né? Agora nós estamos num momento que é venda, que agora é calor, né? Quem mora em Ribeirão sabe. Então agora é calor, calor. Então agora assim, daqui agora não, desde setembro até comecinho de maio é maravilhoso a venda do sacolé de coisas geladas. Por quê? Calor, calor. Depois diminui sim a demanda. Depois eu tenho que acontece? Porque outra coisa, posso falar rapidinho. Eu senti isso. O primeiro ano foi uma beleza, porque eu comecei em dezembro na loja e eu fui. Chegou junho, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Eu não vou conseguir manter a loja. As vendas diminuíram. Por quê? Porque veio frio. Veio frio, querendo ou não, apesar que eu digo, sacolé Mara se vende o ano todo, mas obviamente vamos ser sinceros, né, na ponta do lápis. Diminui um pouco, sim. Vem o frio, o pessoal recua um pouco com coisa gelada. E aí eu senti muito isso no primeiro ano. Em 2022 eu falei, meu Deus, e agora? Ninguém quer mais meu sacolé. Aí eu fui entender o porquê. Era nova no ramo, não entendia, nunca tive loja. E por que que eu fui sentir mais? Porque eu tinha os gastos de aluguel, de condomínio, de funcionário, de telefone, de internet. Eu falei, meu Deus, o X que eu estava acostumada no mês para cobrir as despesas diminuiu. O frio. Aí eu falei, o que eu faço agora? Realmente ele diminui. Então, na época do frio, a produção é menos. Às vezes, na época do frio, eu fico 2 dias sem produzir. Para ter uma noção, para quem produz até de domingo agora, ficar 2 dias dá uma diferença. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a fazer milkshake e comecei a fazer umas tortas. Esse ano eu já introduzi mais tortas, fazia tortinha doce para cobrir. E aí eu comecei com uma coisa que também é uma marca registrada da Mar hoje, que é o chocolate quente que eu faço. Meu chocolate quente na época do frio, os clientes já começou frio em Ribeirão Mar, cadê o chocolate quente? Cadê o chocolate quente? Então eu tive que me reinventar com outro produto para suprir os gastos que eu tenho nesse período de frio aqui na cidade. Então, hoje chegou o frio, eu entro com chocolate quente. Agora eu estou entrando com pãozinho de queijo, com torta salgada, estou agregando outras coisas e está saindo tanto quanto sacolés. Que Então, legal. eu tenho essa noção hoje que eu me assustei em 2022, no primeiro inverno que nós tivemos. Eu Muito entendi bom. o porquê. É importantíssimo, é o que a gente chama de sazonalidade, né? Então, não é um Isso. produto que ele vende fixo o ano inteiro, ele tem oscilações e, como você falou, ele oscila por conta da temperatura, né? Exato. Aqui, com relação à produção ainda, se você enche o sacolé com funil e se você coloca primeiro o recheio líquido e o sólido ou sólido líquido, como é que funciona a montagem dele? Ai, que legal. Vamos lá. É artesanal, minha gente, literalmente funil ainda. Antigamente eu usava concha. Com o tempo, no meu caso, né, eu vou me aprimorando. Então hoje eu tenho os baldes, né, de 9 quilos, de litros, né, perdão, que eu coloco o líquido, né, que é a base pronta, e aí vem o recheio, né? Então eu tenho um baldinho menor, eu coloco lá, e eu já tenho assim, todos os meus tamanhos de sacolé, se você for lá na loja hoje, todos têm o mesmo tamanho. Tudo aqui. Eu vou automático, eu não preciso medir nada, nada. Então eu já ponho a quantidade certinha, mas é manual, é com funil e eu vou jogando o líquido. O que vem primeiro? Eu tem cliente, eu penso assim, ó, até dar uma dica aí, o que vocês gostariam primeiro? Eu vou fazer isso, me deu até uma ideia, eu vou fazer essa pergunta lá no meu history qualquer dia. Por quê? Um exemplo, o sacolé que é um bombom redondo, ele pesa, né? Mas o sacolé de ouro branco e sonho de valsa, eu coloco pedaços triturados e um bombom inteiro. O que eu faço? Primeiramente, eu coloco o líquido, depois o bombom. E aí, o bombom vai ficar aqui no final. O cliente que começar a comer por aqui, ele vai comer o bombom só no final. Se você repartir com a sua mulher, você vê qual parte que você quer dar para ela. Você quer deixá-la com bombom ou não. Porém, eu tenho às vezes, na hora que essa semana mesmo eu fiz ouro branco, eu falei, gente, o que eu vou mudar um pouco? O que é? Eu posso colocar primeiro o bombom, que ele vai cair aqui, e depois o líquido. Quando você morder, você já vai morder o bombom.
E a paçoca, o ouro branco é a mesma coisa. Então eu tenho essa dúvida. Às vezes eu penso em colocar eles primeiro, mas aí eu fico o seguinte, ó. Eu falo, não, mas aí a pessoa está comendo, aí ela acha que acabou. Quando ela acha que acabou, vem o bombom. Aí ela vai se deliciar com o bombom inteiro. Aí ela fala, Mara, tem um bombom inteiro no final, porque você está comendo o sacolé, só tem os pedacinhos, a cobertura. Quando você acha que acabou, você vai se dar conta do bombom inteiro no sacolé. Então aí eu fico com essa dúvida ainda, se eu coloco ele para estar aqui em cima, né? Ou aqui embaixo. Mas por É, enquanto ele está aqui embaixo e eu coloco primeiro o líquido, depois o bombom. é E todos bacana são essa. assim também. É, Tanto os outros chocolates que são inteiros, né? Porque eu não coloco depois esses outros chocolates. Sensação, Kinder Bueno, Prestígio, eles vão inteiro, não é pedacinhos dele, é aquele chocolate inteiro mesmo. Então aí eles ficam de fora a fora no sacolé. Você vai mordendo ele até o final. Então, eles não têm problema. Agora, o ouro branco, o sonho de valsa e a paçoca, porque tem um sacolé de paçoca, eu também coloco uma paçoca inteira. Eles ficam mais pro finalzinho do sacolé. boa. Legal você se preocupar com a experiência do cliente. É muito bacana isso, né? De E saber. eu me preocupo porque eu me imagino eu comendo, sabe? Eu ia ficar muito satisfeita em comer uma coisa e achar que acabou de repente. E ela é tão boa, que ela tá boa no começo, obviamente, mas no final me surpreender mais ainda, que eu encontrei um bombom dentro. Quem não conhece, é Legal, o primeiro legal. momento. Bom, a gente está chegando perto do fim. Mara, vamos lá, rapidamente. Você tem mais de um fornecedor para cada matéria-prima ou não? Tenho, tenho. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho muita, e eu tenho, não, eu consumo, né? Eu compro muitas matérias-primas. Como você me segue lá e quem me segue também, eu mostro tudo, a qualidade, porque eu gosto de mostrar essa transparência para o cliente. Porque você acredita, um parênteses rapidinho, já teve cliente que entrou na loja e fala, ela utiliza Nutella mesmo? Gente, eu sou muito louca, aí eu desço lá de cima com o pote de Nutella de 3 quilos. E eu falo, olha, é Nutella mesmo. Aí o cliente, não, Mara, tudo bem, é só para saber, porque tem gente, eu falei, não, aqui é real life. O que eu posto lá é real que você vai comer. Mas enfim, eu tenho mais de fornecedor e hoje eu tenho. Hum, é, Ai lá, coloque a frase, começa você por vê? aqui. Gostei, verdade, olha, tá vendo? É um investimento de colocar. Gostei. Fazer uma arte com isso aí. Hoje eu tenho fornecedor de leite somente, eu tenho fornecedor somente das Nutellas e da maioria dos recheios. De recheio e de Nutella eu tenho um fornecedor só que infelizmente ou felizmente ninguém consegue bater o valor dele. Então eu só tenho ele mesmo há um tempo. Agora, de outros recheios, eu tenho dois, porque eu utilizo duas marcas diferentes, né? Então eu tenho fornecedores diferentes. Sim. Você já fez alguma contratação temporária para períodos de maior demanda? Já, eu tenho. É porque aí também é o que eu estava até falando hoje com o contador, né? Porque hoje entrou uma funcionária, a gente estava falando dessas coisas de contratação, né? Porque assim, hoje você contrata, você pode contratar por 3 meses, né? A alta para ficar, e depois, se não der certo, você dispensa. Mas é um gasto também, porque hoje você paga X para o funcionário, aí você fala para o funcionário, olha, eu vou te pagar tanto, mas ele não sabe o quanto que a gente gasta, né? Com quanto fica um funcionário no final para nós empreendedores, né? Porque se você Uhum. faz tudo certinho, como é o meu caso, graças a Deus, os impostos, INSS, parará, parará, FGTS, então fica mais caro. Então, eu não tenho essa contratação de funcionário por períodos curtos, Horário, né? temporários. O que eu tenho, muitas vezes que eu sei que vai estar igual agora, esse final de semana eu sei que domingo agora vai marcar 35 graus. O que isso significa para a loja da Mara? Mais movimento, preciso de mais gente para atender. Então eu tenho uma freelance. Ela vai somente naquele domingo, eu pago X o dia e eu não tenho vínculo, porque ela foi um dia só. E aí ela vai para casa dela, certo? Perfeito. Ou no máximo no sábado também, que aí são 2 dias. Então eu tenho esse tipo de ajuda. Agora, eu vou viajar, eu faço uma viagem, vou ter o meu descanso com a minha família em janeiro. Só duas funcionárias que estão na loja, ou uma não vai dar conta de ficar sozinha literalmente 10 dias, um exemplo. Aí eu combino com uma outra pessoa, faço tudo certinho, um recibinho, tal, bonitinho, para ela ficar 10 dias a mais lá, dando um apoio
para as funcionárias fixas da loja. Perfeito. Vamos lá, agora bate-bola. Respostas curtinhas para a gente encaixar mais algumas Eu perguntas falo no muito, final. né? Desculpa, Não, viu, não, gente? Desculpa, porque Fred. assim, imagina, Mara, é só para a gente encaixar aqui e Tá. tentar entender o máximo das pessoas. Como é que você calcula a dosagem da quantidade de gramas por sacolé? Então, como eu já sei o tamanho que esse sacolé aqui tem, e o tanto de líquido que cabe, porque ele já foi pesado, eu já sei que ele tem 180 gramas, se eu colocar essa quantidade aqui certinho, então já foi calculado tudo certinho. Então eu Ok. sei porque eu já medi antes e eu já fiz pelo tamanho aqui. Se eu passar esse tamanho para mais ou para menos, ou ele vai ficar com menos gramas ou mais, né? Você congela ele deitado ou em pé? Ele deitado. Deitado. É assim, né? É, Ok. assim, ele vai literalmente assim no freezer. Uhum. A questão do nozinho, tá perguntando se é estético ou a intenção de deixar ele mais uniforme. Você falou que é uma coisa. É uma questão do sacolé. Eu tenho hoje 40 e algumas coisas, 44 anos. Desde quando eu consumi sacolé, quando eu era criança, ele vinha com nozinho. Então eu conheço na minha cabeça sacolé com nozinho. É a marca registrada do sacolé. É esse nozinho. Então por isso que eu quero manter isso. Quem inventou? Vou até procurar um dia no Google. Quem inventou o sacolé? Como que foi? Um dia, quem sabe, a gente descobre. Bom, outra que eu vou condensar em uma pergunta, porque tem várias pessoas que fizeram pergunta disso. Você falou da sazonalidade ao longo do ano, tem meses que vende mais sacolé, tem meses que vende menos. Mas os sabores também tem meses que vende, uma época vende mais ou menos, ou como é que funciona essa questão? É o seguinte, obviamente, eu tô hoje com eu já cheguei a ter 63 sabores na loja, diminuí. Hoje eu estou com 50 e agora eu já tirei, eu tô com 53 sabores na loja fixo que eu vendo. Obviamente, desses 53 sabores, eu tô achando muito. No entanto, que esse cardápio novo que vai vir, eu já tirei três. Mas baseado em quê? Na venda, o sacolé ele tem validade de 3 meses. Eu deixei sacolé lá, vou falar os que eu já vou tirar, porque ele já não está tendo na loja, porque eu já parei de fazer. Creme de limão, banana caramelizada e tangerina. O banana, ele ficou na loja 90, quase 100 dias. Ainda tinha unidade de sacolé lá. Aí eu tentei fazer mais uma receita, mais uma e não ia. Então eu percebi que é um sacolé que não estava saindo como eu poderia e eu estava investindo nele. Então eu tenho que cortar gasto. Então já é um sacolé que eu tirei. Mas, obviamente, eu tenho sempre os tops 10 que vende mais na loja, mas vende o ano todo. Não vende num período só. Vende o ano todo, são os sacolés que mais vende na loja. Mas todos os outros vendem. O que eu estou vendo que está ficando, que foi o caso desses três que eu já tirei, e tem mais um que eu vou tirar também. Ele está acabando o estoque, está quase para vencer e ele não está saindo. A gôndola está ali pela metade. Então, nosso sacolé que não está. Uhum. Eu tenho hoje um programinha lá na loja, que eu até te mostrei, Fred, o moço mexeu para mim, ele consegue, você até que me deu essa dica. E ele também consegue me mostrar o sabor de ninho com Nutella, quantos eu vendi no mês. Então, por Legal. lá também eu vejo. Então, eu vi lá, eu vendi, por exemplo, banana no mês de novembro, nenhum, porque tinha acabado, eu já não fiz mais. Mas no mês de outubro, eu vendi o quê? Dois. Não tem como eu ficar com sacolé, que a receita me rende 80 sacolés desse sabor, e eu vender dois por mês. Aí eu fico com o coração assim, porque o cliente, não, Mara, você não tirou banana. Não, Mara, você não fez isso. Eu falo, amor da minha vida. Mas você vem aqui a cada 15 dias, uma vez no mês, você quer o banana. Como que eu faço? Você tá entendendo? É É difícil. Aí eu difícil. quero acudir ela, mas eu não posso também, porque aí eu tenho É, meus gastos, né? Porque é sim. difícil, gente, é difícil. Eu vou juntar duas perguntas aqui, é de um problema que costuma acontecer bastante quando a gente está começando. É misturar as finanças pessoais com empresa, né? Como é que você enfrentou essa questão ou enfrenta essa? Porque de fato é uma coisa bem, bem difícil, né? Eu estou apontando para o Fred, gente, que eu vou fazer um parênteses aqui. Ele foi lá na loja, tivemos uma reunião. Eu, ele, a Gisele, mais um outro amigo nosso lá. E uma das questões era essa, a minha dificuldade. Vou ser sincera. Eu peco, viu, gente? Eu peco. Eu peco e eu tô pecando aí ainda, viu, Fred? Nossa, Fred, é verdade. Até tô te devendo que você pediu para eu fazer umas coisas, eu fiquei tão sem graça, né? Mas enfim. Relaxa, E vamos conversar. peco, gente. Eu peco sim, eu ainda não tenho essa dificuldade. Sou bem sincera.
Eu não consegui ainda separar. Até agora, recentemente, eu mudei de banco. Foi uma gerente de banco lá, me ajudou. A gente centralizou todas as coisas da loja, boleto, pararangás, tudo nesse banco. Mas eu ainda pego fazendo um Pix para minha filha nesse banco. Não podia. Pego pagando uma conta pessoal lá da Renner, da brusinha da Renner, nesse banco. Tá entendendo? Então, ainda peco. Eu ainda preciso melhorar nisso. Preciso. É um Mas problema. é algo assim, algo não parece simples, né, mas quem empreende sabe como é complicado, é difícil, é Então complexo. eu ainda não estou separando, amiga. Você que perguntou aí, tá meio ali, deu uma melhorada. Vou dizer que melhorou sim, não tá aquela loucura que quando o Fred foi lá, acho que estava bem pior, mas hoje, mas ainda não tá 100%. Não tá. Legal. Ô Mara, a gente está chegando ao fim, a gente precisa se manter dentro do horário previsto. Sim? Vai dar para fazer todas as perguntas, mas enfim, só para deixar bastante claro, aqui a gente tem, aqui a gente tem o problema, né? A operação do negócio depende demais da presença da Mara. E como é que a gente consegue dar férias para a Mara? Como é que a Mara pode tirar férias tranquilas sem infartar, né? Então, a ideia é que vocês analisem as causas raiz desse problema que a gente abordou aqui, façam essa análise e analisem possíveis soluções para ela, né? Claro, vamos buscar na literatura, vamos buscar em livros, em artigos científicos, artigos técnicos, e eu quero que vocês proponham, ao final, a solução. Fala, olha, pelo menos uma solução para que vocês tenham identificado de uma das causas raiz. Óbvio, né? A solução tem que atacar diretamente a causa raiz do problema. Então, vocês vão trazer isso de uma forma que seja possível de ser feito dentro das condições de um micro e pequeno empreendedor e que ela fale, não, isso aqui realmente faz sentido. Então, esse é o grande desafio, é um trabalho de consultoria em que vocês estão analisando os conceitos que vocês tiveram até agora, e, de novo, spoiler, com processo a gente resolve bastante coisa disso, então vamos pensar em como resolver isso com processos, tá? E vamos levar isso para a Mara, que o melhor trabalho vai ser entregue para ela e a gente espera que tenha bastante utilidade para você. Ô Mara, Vai ter. antes de concluir, eu quero fazer para você uma pergunta aqui, que eu faço para todos os empreendedores com quem eu converso, já faz vários anos em diferentes oportunidades. Ô Mara, o que precisa para empreender? Coragem, determinação e confiança no que você vai empreender, vender, fazer, montar, inventar. Eu acho que é confiança, coragem, determinação e fé. E fé, precisa ter muita fé. Dias piores acontecem, mas dias melhores virão. E acreditar no seu potencial, no que você está fazendo, né? No que você está empreendendo, acreditar no seu produto. Primeiramente, você precisa acreditar e reconhecer o valor dele para levar ele para os outros. Que legal. Ô Mara, tá na cara, tá escrito na sua testa que você é apaixonada por isso. É Eu muito legal sou ver apaixonada você pelo meu fala chocolate, estou brilho quase nos comendo. olhos. É muito legal isso. Eu O sou. fato de você se preocupar com a experiência do cliente é uma coisa assim extraordinária e isso, sem dúvida, isso faz toda a diferença, né? E talvez eu posso dizer aqui, concluindo da nossa conversa, que o grande desafio é como é que eu mantenho mais Mara no produto sem tanta Mara presencialmente, né? Esse carinho, esse cuidado de fazer. Mara, muito obrigado. O pessoal dando parabéns aqui. Tem gente perguntando se você faz entrega em Ah, Campinas, pistache. Tem gente também pedindo para Americana de pistache. O vou falar pessoal. para vocês rapidinho. Eu tô com uma revendedora que morava aqui, minha cliente Mara, que mudou para Campinas, gente. Ela tá vendendo sacolé em Campinas, Vamos no divulgar. condomínio dela. Vamos divulgar. Mara, só para contextualizar, o pessoal aqui é um MBA online, então tem gente do país inteiro, inclusive tem gente que mora no exterior que faz com a gente. Então, o pessoal está levando, a gente está levando a tua mensagem aí para muita gente, né? O pessoal
Aqui perguntando se tem entrega para outras cidades. Vamos conferir lá. Quem sabe, hein, gente? Mara para tudo quanto é lugar, hein? No país inteiro. Minha irmã mora fora do país, né? E aí ela falou: eu vou trazer esse negócio aqui para Nova York, porque vai vender aqui no calor. Agora não que tá o inverno, mas no calor ela falou: preciso aprender para levar aqui. Eu falei: você vai levar para o mundo, minha filha. Precisamos bolar um nome para sacolé em inglês, né? Verdade, Como é que a gente vai falar certo? verdade. Você já pensou? Porque hoje fazem sucesso lá, o nosso brigadeiro faz sucesso lá, coxinha, pastel. Podemos pensar em levar o sacolé Mara para o Você exterior. sabe que eu tenho uma outra amiga, que era amiguinha, mãe de uma amiguinha da minha filha, que está morando em Orlando, né? Já faz um tempo. E ela comprou, porque eu fiz um livro de receita de tanta gente me pedir, porque eu não tenho essa aptidão de fazer livro, de dar curso, nada. Mas eu fiz, lancei um livro com 20 receitas rapidinho, ela comprou. E ela fez lá, ela achou alguns ingredientes lá em Orlando, né? Ela fez o creme de Nutella. E ela É. mostrou a foto do saquinho. Ela falou: ai, Mara, eu não tô levando jeito para dar um nó. Eu falei: calma, vai dar certo. Eu até esqueci de falar com a Manuela mais disso, mas ela chegou a fazer pro pessoal em casa lá o sacolé. Ela achou alguns ingredientes lá que eu utilizo. Quem sabe, né, gente? Eu assim, eu quero. Muita gente entra na minha loja e acha que é uma franquia já. Pela estrutura, né, pelo design, mas não é, minha mesmo. E muita gente todo dia entra um e fala: você não vai abrir franquia? Você não vai abrir outra loja? Franquia, eu já fiz duas reuniões com o pessoal que desenvolve franquia, mas eu não sei se eu abriria franquia. Eu queria eu abrir outra loja, porque aí eu tomo conta, eu vou saber, vou ter outras pessoas, obviamente, vou precisar, né? Mas eu queria quem sabe, Deus está no comando e eu também. Vamos aí, deixa, quem sabe não vai ter sacolé em Americana, Campinas, em tudo quanto é lugar. Beleza. Enquanto isso, eu tenho sorte de estar em Ribeirão, Em posso voltar lá Ribeirão para Preto. experimentar. E quem vier a Ribeirão, quem está aí assistindo de for de outro estado, outra cidade, até outro país, um dia vier a Ribeirão Preto, lembra dessa live do professor, do Fred. Fala: Fred, eu vou lá naquele sacolé daquela moça lá, e vocês não vão se arrepender. Bom, Obrigada. pessoal, então é isso. Mara, de coração, muito obrigado por compartilhar com a Imagina, Fred. gente. Foi muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Eu desejo muito sucesso, como sempre. Tá? Amém. E não perca esse brilho nos olhos que você tem de empreender, que isso é muito bonito, isso é inspirador. É inspirador para todos nós que estamos aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Mara. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Eu lembro que essa é uma atividade da Live Case. Essa Live Case é uma atividade da MBA USP em gestão estratégica. E hoje a gente conversou com Mariela Oliveira, a Mara, fundadora e proprietária do Sacolé Mara, Mara Gourmet. Então, obrigado por Muito ficar com a obrigada. gente até agora e até mais. Gente, eu que agradeço, obrigado, um abraço em todos vocês e quando tiver oportunidade, venham se deliciar com o melhor de Ribeirão Preto, o melhor da vida, Sacolé Mar. E você, Fred, continue com esses ensinamentos para esses alunos, com essa sua sabedoria em ensinar como a gente se empreender melhor e tudo. E parabéns pelo seu trabalho, por tudo. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a você e Amém. a todos nós. Amém, Senhor. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.